Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, presentes, encarnados e desencarnados, aos internautas também. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor. Que tenhamos uma tarde de estudos, de aprendizado para o nosso crescimento espiritual. Nós vamos dar alguns avisos para dar início à nossa reunião. A nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Então, todos os dias da semana nós temos estudos em vários horários. Nós estudamos as obras básicas, obras de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira e obras de Leon Denis. Quem quiser estudar conosco, é só entrar no site www.centroespiritualtivopanfiro.com. Lá vai encontrar toda a programação da nossa casa, dos estudos, os horários certinhos, também das reuniões públicas, horários. Então, está lá, é só procurar um horário e vir estudar com a gente, é muito bom. A nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino. A nossa obra social funciona aos sábados, de 8 ao meio-dia. As crianças com as mães, alguns pais chegam na nossa casa, tomam o café da manhã, vão para as salas estudar, estudam o mesmo tema, cada um na sua faixa etária. E almoçam e retornam aos seus lares. Nós, como sempre, estamos precisando de doações, como 1 quilo de alimento não perecível. Vai nos ajudar tanto a compor a cesta básica, que é distribuída a essas famílias, e também na alimentação delas aqui na casa. Nós também precisamos de material para o nosso bazar, como roupas, calçados, bolsas, cintos, bijuterias, que estejam em bom estado de uso para ser comercializado no nosso bazar, e a renda é revertida à obra social. Quem vai fazer a nossa palestra hoje é o nosso querido Alexandre Balier. Ele vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, item 1 a 3. E na sustentação dos passos está o nosso trabalhador da nossa casa, o nosso Ângelo Farias. Na hora dos passos, ele vai falar da lição 162, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos ler agora a passagem, ou seja, vamos fazer a nossa prece, vamos pensar em Jesus. Antes de fazer a prece, me desculpe, a gente vai ler o itens, capítulo 162, com o título Esperemos, e Mateus, no capítulo 12, item 20, fala assim para a gente: não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Mateus. E Emmanuel comenta essa passagem de Mateus: evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã.
O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Condenados a que e por quem? A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia e o inferno sem fim é a imagem dogmática. Estou falando errado. Desculpa, eu passei bem que eu estou vendo que está estranho. Passei uma folha grudada uma na outra. Sem mãos, suas mãos reparam estragos. Seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar? Então, diante dessa leitura maravilhosa, vamos voltar os nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, nesse instante, a tua proteção, a tua ajuda para a nossa reunião da tarde de hoje. Envolve a todos nós que aqui estamos, envolver aqueles que vão fazer uso da palavra, abençoe o Alexandre, o Ângelo, ampare eles, que o altivo possa inspirá-los e ajudá-los, e que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do altivo, possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Agora sim, eu vou ler o Evangelho, o item 1, que vai ser comentado, que vai ser explanado pelo Alexandre. Eu comecei aquela hora já falando que... Capítulo 20 dos Trabalhadores da Última Hora, item 1. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para sua vinha. Após ajustar com eles que pagaria 1 denário por dia a cada um, mandou-os para sua vinha. Tendo saído ainda na 3ª hora do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça sem nada fazer, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a sair à hora 6ª, e na hora 9ª fez o mesmo. Voltando a sair na hora 1/10, encontrou outros que também estavam sem nada fazer, aos quais ele disse: Por que estáis aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles lhe disseram: É que ninguém nos assalariou. Então ele falou: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha apenas na hora 1/10 aproximaram-se, e cada um recebeu 1 denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram
e julgaram que iam receber mais que os outros, mas receberam apenas 1 denário cada um. Então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e vós lhe pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Como resposta, o dono da vinha disse a um deles: meu amigo, não te faço nada de errado. Não combinaste comigo 1 denário pela jornada de trabalho? Toma, pois, o que te pertence e vai-te. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Vamos passar a palavra ao Alexandre. Obrigado. Boa tarde. É sempre uma grande alegria, uma grande satisfação a gente estar mais uma vez reunido para a gente falar sobre a doutrina do Cristo. E todas as vezes que a gente tem essa oportunidade, a gente sente um profundo equilíbrio, uma profunda tranquilidade, porque afinal de contas a gente tem vivido momentos tão difíceis. E com certeza a doutrina espírita é uma doutrina que nos conforta no sentido de que ela nos traz respostas que realmente por muitos e muitos anos angustiava, entristecia ou até mesmo trazia uma ligeira dúvida em relação ao Evangelho do Cristo. Tanto foram os anos que as pessoas entendiam de forma equivocada. Mas se a gente for olhar no contexto histórico da humanidade, a gente vai perceber que mas muito antes de Cristo, a humanidade ela já vinha sofrendo, podemos dizer, interferências, para que o homem ele tivesse uma maneira diferente de agir em relação à sua moralidade. E de tempo em tempo a gente vê que algumas nações contribuíram em muito para o desenvolvimento da terra, para o desenvolvimento da humanidade através dos seus conhecimentos. A gente pode citar aqui o Egito Antigo, onde ali no Egito eles difundiram muito os conceitos de química, de física, de matemática, de arte, né? Tanto é que os museus estão lotados da arte egípcia, mas eles ainda tinham por cultura o politeísmo, que eram acreditar em diversos deuses. Tem também o período da Grécia Antiga, onde também tinham por hábito a adoração a muitos deuses, o politeísmo, e engraçado que eles tinham também a ideia de que Deus era a forma do homem. Né, pelo entendimento que eles tinham de que Deus era a forma do homem. Isso se chama o antropoformismo. E a gente foi vendo que também a Grécia tinha uma preocupação que depois viria a se tornar um dos pilares do espiritismo, que é a filosofia. Então lá atrás, o homem já começou a questionar exatamente qual era o seu papel nisso tudo, nessa grandiosidade. Então ele observava a natureza, então ele via a força da chuva, do sol, da lua, do vento, dos raios. Ele olhava a natureza, ele olhava como é que as coisas realmente elas estavam sobre uma conformidade. Começou a observar também como isso influenciava na vida das pessoas. E aí você vê assim a influência da lua no mar em relação à pesca, né, o tempo da chuva e do sol, de semear, de colher. E o homem foi olhando, o que eu sou nisso tudo? E aí, a partir daí, ele se permitiu observar ainda mais e ver exatamente qual era o seu contexto
dentro de uma sociedade. A partir desse contexto e desse olhar dentro da sociedade, ele começou também a criar em si o respeito ao outro, as ordens em relação à organização, então as leis, ou seja, precisava que alguma coisa tivesse um padrão de ação para que as pessoas não criassem uma confusão. Então é preciso respeitar certas coisas para que outras coisas funcionassem. E assim foi nascendo a filosofia, e dentro da filosofia uma linha chamada ética, costumes, né? E aí quando a gente vê hoje em dia, olha o quão importante foi essa observação, porque o mundo hoje, ele vive em função de ética, vive em função de códigos morais. Qual é o único país no mundo em que você vai ver onde eles pregam a desordem? Nenhum, apesar de tanta confusão que a gente vê no mundo, mas o objetivo principal é manter a ordem. Tudo bem, segundo o seu ponto de vista, podemos dizer assim, né? Algumas questões estão sendo aí deturpadas, mas desde muito tempo o homem tem se preocupado nessa condição moral do ser humano. Ele precisa ter ética, ele precisa ter condutas de moralidade. Que condutas são essas? Precisa ser honesto, precisa ser sincero, ele precisa ser caridoso, né? Precisa ajudar o outro quando ele está precisando de ajuda, ele precisa se motivar em ajudar o próximo. Isso muito antes de Cristo. Aí a gente vai vendo assim que tem outras culturas diferentes das cristãs, né? Podemos dizer assim, que também já tinham essa cultura. Como por exemplo, no Japão, na China, até hoje o confucionismo, ele trazia exatamente o quê? O culto aos mortos, trazendo já desde muito tempo lá atrás a ideia de que isso era possível, de que existia uma existência após a morte. E até hoje a gente vê a cultura japonesa cultuando muito os mortos, respeitando. Isso também era no Antigo Egito, onde a gente vê lá a cultura através da mumificação, onde a gente vê a cultura das pirâmides. Então a gente vai vendo que parece, né, nada é por acaso, mas que a humanidade ela vinha de tempo em tempo sofrendo algumas influências para que o homem se tornasse uma pessoa de bem. Tudo bem que houve momentos de guerras, né, de conquistas, né, de países que se achavam maior do que os outros. Por exemplo, quem não tem conhecimento do Império Romano, o Império Romano durante muitos anos foi uma grande potência. E o objetivo do Império Romano era unificar, para que todos ficassem unidos, formassem uma coisa só, mas aí no tempo ela foi se perdendo em pensamentos de conquistas e foi se envolvendo em guerras e se tornou o que se tornou. Mas tinha um papel importante também, o de enlaçar todas as nações e todas elas se tornaram uma coisa só, e aí se perdeu. Onde é que eu quero chegar com isso? O tema de hoje tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. E essa parábola está baseada exatamente numa parábola que se chama Parábola da Vinha. E que por muito tempo algumas pessoas não conseguiam entender exatamente o significado dessa parábola. É bem verdade que Jesus, ele, antes mesmo dele trazer a lição de amor, ele veio sendo ajudado durante muito tempo antes dele, foi exatamente sobre isso que a gente estava falando, de que o homem ele já precisava ter consciência da sua moralidade, ele precisava respeitar o outro, ele precisava ter menos egoísmo, ele precisava ter menos orgulho, ele precisava ter um pouquinho mais de carinho, de benevolência com o outro, mas o homem foi se perdendo através disso. Então houve necessidade, primeiramente, de identificar um povo que pudesse ser o princípio de tudo. E esse povo foi exatamente lá atrás, quando Moisés conduziu os judeus. Porque qual era a vantagem e qual era a diferença dele até então? Porque foi o primeiro povo que acreditava num Deus único. Isso era muito importante. Então, a partir do momento que eles começaram a entender que existia um Deus único, esse povo ele foi separado, conduzido por Moisés durante anos. Moisés, na sua missão, que tinha de
não só conduzir aquele povo, mas ele tinha a missão de ensinar um povo embrutecido, que durante muitos anos estava escravizado e que não tinha tido acesso a nenhum tipo de cultura, nenhum tipo de estudo. Todo o conhecimento das leis estava nas mãos dos escribas, e aquele povo ficava ali à mercê de quem o conduzisse. Então Moisés recebeu essa missão de conduzir esse povo a uma terra prometida. Nós que somos cristãos, a gente já conhece bem essa história. Do período de Moisés até o período de Jesus, houve um período também dos profetas. E os profetas também tinham essa mesma missão, de manter viva na mente das pessoas o entendimento sobre um Deus único. E que logo haveria a vinda de um Messias que traria uma nova mensagem. Podemos entender assim. E até a vinda de Jesus. Quando Jesus chega, ele ainda encontra esse povo ainda muito embrutecido. Esse povo ainda se encontrava adorador de um Deus único, mas na primeira oportunidade que tivesse, cultuavam outros deuses. Cultuavam figuras, cultuavam formas, davam a ele um grau de divindade e cultuavam. Então você vê que de tempo em tempo, o ser humano ele chega a um grau de conhecimento, de entendimento, mas se ele não for ali o tempo todo ali sendo controlado, vamos dizer assim, ele vai se perdendo nos seus pensamentos, vai se deixando levar exatamente pelas maledicências, vai se deixando levar exatamente pelo lado ruim. E aí Jesus, quando vem, consegue exatamente trazer a lição de amor, que a gente tanto fala dentro do Espiritismo. Essa lição que até hoje ainda não foi totalmente aprendida. Então a gente está falando aqui que lá atrás, muito, mas muito antes do Cristo, já se falava e já se preparava a nação para isso. Com o advento do Cristo, trazendo o seguinte, o entendimento de que, olha, o Deus é único, não é mais esse Deus que vocês realmente foram educados a acreditar, até por uma questão de disciplinar aquele povo, mas não é um Deus de guerra, não é um Deus de ódio, não é um Deus vingativo. Essa coisa de olho por olho, dente por dente, não existe mais. Eu vim do meu Pai, e o que eu trago é uma lei de amor. E a lei de amor está exatamente relacionada a perdão. E ele começa a ensinar que o homem tem que, ao receber um tapa na face esquerda, oferece a direita. Errei o lado. Então, assim, ele veio trazer uma outra noção de entendimento de Deus, e que as pessoas elas precisavam realmente estar preparadas, e para que elas realmente começassem a se modificar, não por medo desse Deus, mas em respeito, em gratidão. Mas Jesus encontrou um povo ainda meio rebelde, mas também encontrou uma grande parte desse povo carente, uma grande parte desse povo ainda necessária de entendimento daquilo que até então era ensinado para ele. E aí a gente entra nesse período de parábolas do Cristo. O Cristo ficou durante muito tempo, durante a sua vida, tendo a sua vida comum, não trazendo em evidência exatamente qual era o seu papel principal. Então muitas pessoas questionam assim, mas tem um período da vida do Cristo que a gente não sabe. Ele teve a vida normal. Ele foi criança, ele foi adolescente, brincou como adolescente, aprendeu a carpintaria junto com seu pai, trabalhou, mas ele já tinha uma missão. Ele já tinha todo um preparo, mas ele não podia, uma criança, trazer uma mensagem tão importante diante de um poder do Império Romano, ou então dos fariseus, dos escribas, que dominavam até então as leis. Imagine serem afrontados por um adolescente, por uma criança, até ele atingir a idade madura. E antes mesmo dele ser identificado como próprio Messias, depois do batismo de João, ele já conversava, ele já se aproximava das pessoas, ele já agia de forma tal, ele não fazia curas, mas ele já conseguia juntar pessoas e falar desse Deus de amor, falar exatamente das qualidades de um verdadeiro cristão precisa ter, qual é a vontade de Deus.
E aí ele juntava as pessoas à sua volta. Ele já se elevava aos montes para fazer suas preces em silêncio. Então isso tudo ele já vinha fazendo. Para quando realmente ele se mostrasse quem ele era, as pessoas já tivessem o conhecido. Ele foi preparando exatamente os seus apóstolos, foi conhecendo um por um. Então a gente sabe e conhece a história de Cristo. Aí quando ele começa a conhecer aquele povo, ele vê que nem tudo ele podia dizer, porque aquelas pessoas não tinham preparo intelectual para entender certas coisas. Então ele precisava usar de parábolas. Parábolas essas que até hoje na cultura oriental é muito utilizada. Os japoneses, os chineses utilizam muito de parábolas para dizer exatamente alguns conceitos da vida. Então utilizam elementos da natureza, Às vezes os animais falam. Por quê? Porque é uma forma alegórica. É uma forma muito mais fácil para que as pessoas entendessem exatamente aquilo que ele queria trazer para aquele povo. E além disso, aquilo que não entrasse no entendimento, no conhecimento das pessoas, ele disse, olha, mais futuramente haverá um outro elemento que vai ajudar a humanidade a entender um pouco mais sobre essas coisas que vocês hoje não estão preparados para conhecer e entender. Então, mais uma vez, a gente pega aquele caminho dos ciclos. Então, desde lá de trás, a humanidade, de tempo em tempo, vem sofrendo esses ciclos de evolução. Aí a gente fala da evolução da intelectualidade, mas agora a gente já começa a falar da evolução da espiritualidade. Porque a partir do momento que a gente começa a entender as parábolas do Cristo, a gente começa a entender como isso influencia na minha vida, na vida do outro e na vida da humanidade. Então, Cristo usava de parábola. Além disso, quando Cristo também ele se tornou evidente o seu papel, ele também tinha que tomar alguns cuidados, porque as pessoas que até então dominavam as leis e dominavam o povo por isso, ficaram sabendo do Cristo, ficaram sabendo do seu conhecimento, da sua forma de falar e também ficavam o tempo todo esperando para que ele falasse alguma besteira, entre aspas, ou que ele falasse alguma coisa que fosse contra as leis da época. Para quê? Para que prendesse ele. Porque o Cristo, gente, na sua simplicidade, mas há alguns apócrifos que foram encontrados há poucos anos atrás, podemos dizer assim, que ali estavam escritas exatamente a experiência das pessoas que tinham contato com Cristo. E o que esses apócrifos, o que essas cartas diziam? Elas diziam que toda a pessoa que tivesse contato com Cristo não era a mesma depois disso. Dado a sua vibração, dado a sua luz, a sua energia. As pessoas diziam que o olhar do Cristo encantava. O sorriso dele era uma coisa difícil de descrever. Você consegue imaginar alguém assim? A gente, na nossa simplicidade, às vezes a gente encontra pessoas assim na nossa vida, não encontra? E são essas pessoas que a gente quer estar próximo. A gente vê pessoa com uma simpatia tão grande. Tem pessoas que no meio da sua dificuldade, você vai conversar com elas, em momento algum, elas te dizem algo ruim. Elas estão prontas para te abraçar, sabe? Estão prontas para te dar um sorriso, uma palavra amiga. Agora você imagina o Cristo. Olha o poder que a gente não consegue mensurar, que somente a imagem dele tinha. E por onde ele passava, ele irradiava isso. A gente que é espírita, a gente tem conhecimento de alguns vultos espíritas. A gente conheceu, e algumas pessoas até conviveram, tiveram a possibilidade de conhecer, Chico Xavier. Diziam que Chico Xavier era uma pessoa que emanava de uma luz, de uma energia também, completamente transformadora. Que você, quando o visitasse, ou quando você conversasse, quando ele estivesse perto dele, você era tomado de uma energia boa. E aí isso mostra o porquê dele ter atingido tantas e tantas pessoas, ajudado tantas e tantas pessoas. E ter aquela imagem daquele homem fragilizado, sabe? Daquele homem que não mudou a sua vida comum, porque ele tinha que trabalhar, tinha que cuidar da sua família.
mas ele também tinha o comprometimento com o Espiritismo e em ajudar o próximo. E isso atraía cada vez mais para ele espíritos de luz. Então, seu perispírito emanava de energia, sabe, por longo espaço além do Chico. Agora, você imagina o Cristo. Então, quando ele juntava as pessoas e usava de parábolas, ele tinha exatamente essa intenção, esse carinho, esse sentimento de amor, para que as pessoas pudessem exatamente entender aquilo que ele precisava passar para as pessoas. Essa parábola da vinha, ela não é tão fácil de compreender. A gente só veio compreender certas parábolas com o advento do Espiritismo, quando Allan Kardec se debruçou sobre a sua missão e de uma forma sistematizada, né, porque até então ele precisou realmente estudar muito e organizar todas as ideias, todas as dúvidas, todas as perguntas que nós, seres humanos, até então não tínhamos respostas coerentes. E aí o entendimento da palavra do Cristo ficou durante muitos anos sendo deturpada ou sendo explicadas de forma a favorecer alguns interesses, e isso a gente não vai entrar em questão. Mas muitas das histórias e muitas das parábolas e ensinamentos do Cristo foram se perdendo o entendimento. Com o advento do Espiritismo, a gente veio ter ajuda de uma coisa chamada espiritualidade amiga. E aí a gente começou a compreender com muito mais clareza tudo aquilo que o Cristo vem nos ensinar. Tanto é que as parábolas, elas vieram ter um sentido muito mais claro para a gente. Mas a gente precisou ter essa ajuda da espiritualidade amiga. E a partir de então, a gente realmente se renovar os nossos pensamentos, os nossos conceitos, e entender ainda mais o que o Cristo queria dizer. Os trabalhadores da última hora. Ele começa, está em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16. Mas ele começa dizendo assim, de 1 a 2. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, algumas versões dizem 1 denário, que era o valor da época, mandou-os para a sua vinha. Primeiro, ele começa dizendo assim, porque o reino dos céus. Então aqui ele estava usando de uma linguagem, de uma metáfora, para dizer, olha, no reino dos céus, é assim que funciona. Um homem, pai de família, que saiu de madrugada. O que será que ele queria dizer com isso? Aí os Espíritos vêm dizer assim, esse pai de família é o nosso Pai maior, que é Deus. Então, se tratando de reino dos céus, ele falou assim, Deus, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então ele vem explicando que, olha, esse pai de família, que ele nada mais é representando Deus. E aí ele continua, o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho, gente, quando Deus chama você para o trabalho, Ele está dizendo, e exatamente era o que Cristo ensinava no passado, que era a aquisição das virtudes que a gente deve absorver para a nossa vida. Para quê? Para que o trabalho que você está sendo chamado, a vinha nada mais é do que a humanidade. Então a gente começa já a entender um pouquinho as coisas. Então olha só, Deus saiu de madrugada. O que é de madrugada? Os Espíritos explicam. Desde o princípio do Espírito, lá quando você é simples e ignorante, Deus já tinha essa preocupação de tornar você um espírito de bem. Então quando ele criou o Alexandre, ele falou assim, olha, é dado a você a livre-arbítrio, você fazer o bem ou você fazer aquilo que é errado. Qualquer que seja a sua decisão, as consequências serão na mesma proporção. Infelizmente, o ser humano veio tomando caminhos equivocados. E a gente hoje fica assim, poxa, mas será que Deus é tão
é tão insensível a tantos problemas, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. A gente cada vez mais, se a gente for olhar, qual é a razão de tanta guerra? É orgulho. Sabe, é um não querer ceder em relação ao pensamento do outro, ao interesse do outro. Sabe, todas as adversidades que a gente vê, está sempre ligada a egoísmo, ou está sempre ligada a orgulho. A guerra maior está lá fora que a gente está vendo, mas e a nossa guerra interna? E a guerra que você às vezes desenvolve dentro da sua própria família? Com seu amigo, ou com alguém que você muito ama, mas que por alguma razão te magoou, te chateou, e que você não é capaz de perdoar. Se a gente não consegue perdoar no micro, como é que a gente pode exigir no macro? Então esse era o interesse. Então quando ele começa a falar naquilo, ele fala, não, o pai desde madrugada, ou seja, desde o início, ele já se preocupa e vem chamando você para trabalhar no bem. E trabalhar no bem aonde? Aí ele fala aqui, ó, na minha vinha. O que é vinha? É a humanidade. Então desde muito tempo, Deus tem utilizado momentos e momentos na humanidade para te avisar, seja uma pessoa boa. Olha, você precisa ter moralidade. Moralidade, quando a gente fala, são virtudes, são valores. Valores que hoje em dia estão se perdendo cada vez mais. Tem alguém aqui com mais de 40 anos? Tem alguém com mais de 50? Tem alguém com mais de 50 e não quer falar? Porque assim, se a gente for falar nisso, vocês com mais de 50, 60 anos, deve ser muito difícil hoje em dia, porque os valores se perderam em pouco tempo. A coisa de respeitar pai e mãe, ter horário, sabe? Prestar pelo menos satisfação. Antigamente, né, a gente tinha o hábito de dar a benção, né? E aí você recebia, Deus te abençoe. Ainda, por mais simples que seja, mas ainda tinha esse conceito de religiosidade dentro das casas. Se perderam. Hoje em dia, dentro da tua própria casa, existe divisão. Sabe, o seu filho não permite que você, como pai, entre no quarto sem bater. O pai também cria limite, não entra no meu quarto sem você avisar. Sabe, a valorização da mulher cada vez mais, hoje em dia, sendo despertada, mas por quanto tempo a dona de casa não teve o seu devido valor? E a gente fica exigindo que as coisas macro se transformem. Precisa se transformar primeiro no micro. Você, como pai, como filho, como amigo, o que tem feito? Tem respeitado a sua esposa da maneira como ela merece? Qual foi a última vez que você levou umas flores para ela? Ou algum presente, em reconhecimento a tudo que ela faz? Ou aquilo é obrigação? Os mundos mudaram. Mas os valores sempre foram os mesmos. A questão agora é que cada vez mais a gente tem cobrado do homem posições de bem. Você precisa ser uma pessoa de bem. Porque se não for assim, a coisa vai para o caos. Aí a gente fica assim preocupado. E tem que ficar preocupado sim. Tem que ficar preocupado sim com as atrocidades que estão acontecendo lá fora nas guerras. A gente vai vendo uma opção de gente, sabe, sendo vítimas de pensamentos assim, de fraticidas e tal, e a gente fica realmente comovido. Então a gente fala assim, meu Deus, como é que pode, como é que eu posso ajudar essas pessoas lá? Estão morrendo de jeito... Cara, você pode fazer N coisas, mas por acaso, você em algum momento, já procurou saber se o seu vizinho está bem, de saúde? Será que o seu vizinho está passando fome, do seu lado? Por isso que eu estou falando, não é errado. Mas o ser humano, ele sempre tende a buscar umas questões muito longe. E Deus falou, e Jesus falou assim, ama o teu próximo. Né, eu estou usando aqui de uma forma de linguagem, mas ama o teu próximo. Às vezes você está disposto a ajudar o outro, e eu falo sempre, claro que é correto. Mas e aí? E o teu irmão, na tua família? Quanto tempo você não liga? Será que ele está bem? E teu pai e tua mãe, que moram distante? Quanto tempo você não liga? Somente para dizer eu te amo. Isso é caridade também. Então quando a gente pega uma parábola do Cristo para falar assim, ó, desde muito tempo, o pai de família, que é o nosso pai maior, já está preocupado com a gente, ele sabia que você podia tomar um caminho completamente equivocado da que ele sonhou. Mas é um direito seu. Ele te deu o livre-arbítrio.
Então a gente tem que ter um entendimento assim, ó, que você vai errar, Deus sabe. Ele não te criou perfeito. Ele te criou você para que você, como espírito, vá evoluindo com o decorrer das reencarnações, até você atingir realmente a perfeição, que é o objetivo final. Mas até você chegar lá, você precisa evoluir na questão intelectual, adquirir conhecimento. Você precisa evoluir no seu lado espiritual. Você precisa desenvolver o seu lado mediúnico. São tantas etapas que ele sabe que nesse caminho, uma hora ou outra você vai errar. Não tem nada de complicado nisso. É entendimento de Deus, viu? A própria parábola já fala sobre isso. A questão é, em função da misericórdia de Deus, a gente sempre fala muito dessa palavra, misericórdia, mas o que é misericórdia? O que é misericórdia? De uma forma simples. Misericórdia é você ter a certeza de que você, independente do que você faça de errado, Deus vai estar do seu lado. Mas Ele só não vai estar quando você não quiser, porque você tem o livre-arbítrio. Então, muitos de nós, hoje em dia, estamos nessa política da reclamação, de exigir, mas esquecemos do lado nosso, que é o lado espiritual, o nosso lado religioso, seja ele qual for, como você quiser. Deus está cada vez mais distante. Os chamados das igrejas, e aqui não há nenhuma crítica, e não tem nenhuma regra aqui, na verdade, o Espiritismo não prega isso, mas por observação nossa, objetiva, as igrejas abrem hoje as portas te convidando para a noite da prosperidade, para a reunião da riqueza. Não é um convite para conhecer Jesus. Então a gente precisa tomar cuidado, porque assim, dentro de muitos estudos, a gente também tem um dos falsos profetas. E os falsos profetas, eles só existem, sabe por quê? Porque eles agem de acordo com a sua sugestão. Você só é atraído por ele porque você se autossugestiona. Porque se você vai buscar o que é correto, você sabe que não é isso que exatamente vai te levar aos reinos dos céus. Riqueza, prosperidade, que mal há nisso? Nenhum. Isso só não pode ser a sua prioridade. Porque qual é o primeiro mandamento? Ama teu Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você coloca em primeiro lugar o teu bem-estar, a tua prosperidade, você já está errando. Agora, se você estuda, trabalha, conquista, nada de errado tem nisso. Mas isso não pode ser a sua prioridade. Porque a lei maior é ter o Deus acima de todas as coisas. E aí, quando a gente fala assim, ter Deus acima de todas as coisas, já modifica muita coisa. Quando a gente fala assim, amar o teu próximo como a ti mesmo, a gente está falando de duas coisas. A gente está falando que a gente precisa ajudar o próximo, mas a gente também está falando de amor próprio. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O que você está fazendo da sua vida? Como você está conduzindo o seu pensamento? O que você tem atraído para você? Para que você se fortaleça e seja um porto seguro para o outro. Para a sua família, no seu trabalho. Porque se a gente abrir a janela da nossa sala, o que chega para nós é crime, é morte, sabe? É corrupção. Por que só chega exatamente? Será que não tem nada de bom sendo feito na humanidade? Claro que tem, mas não dá ibope. Tem muita gente fazendo coisa boa, ajudando tanta gente, mas isso as pessoas não se interessam. As pessoas se interessam pela violência. As pessoas se interessam em saber como ficou. E aí você vai absorvendo isso, e isso vai te angustiando. Isso vai te trazendo medo. Vai te deixando cada vez mais fechado dentro da tua própria casa. E lembra assim, vigia a tua casa. Vigia a tua casa. Vigia teu coração. De que você está se alimentando mentalmente? Sabe, você tem o hábito de acordar e agradecer pela noite e pelo dia que lhe foi dado como oportunidade, mais um dia de vida? Será que você tem o hábito de culto no lar? De trazer para a tua casa a proteção dos espíritos? Sabe, será que você tem o hábito de fazer a prece ao dormir?
Agradecer por todas as oportunidades, até pelas provas que você teve, sabendo que todas as provas são para o nosso amadurecimento espiritual. E o que a gente vem vendo é as casas espíritas cada vez mais ficando vazias. As pessoas estão ficando cada vez mais individualistas. A gente vem acompanhando as palestras de grandes palestrantes espíritas pelo Brasil afora, e a gente vê que muitas casas espíritas têm sofrido isso depois da pandemia. Mas o próprio Divaldo também, ele vem dizendo, olha, a necessidade de trabalhadores na seara espírita vai se tornar muito grande e importante no ano de 2024 e 2025. Por quê? Porque os filhos dessa pandemia, né, as pessoas que sofreram muito na pandemia, nesses anos seguintes, elas não vão conseguir se recolocar no trabalho, financeiramente. Muitas vão entrar em depressão e muitas outras irão tomar o caminho do suicídio. Olha o papel que nós espíritas temos de ajudar. Eu sei que aqui pode ter pessoas que tiveram perdas durante essa pandemia, de pessoas queridas, de familiares, de amigos. Eu tive. Eu perdi um grande amigo que eu nunca chorei tanto na minha vida. Nem eu sabia que eu o amava tanto. E nem eu, até hoje, sabe, eu sinto a falta dele, pelos conselhos, pelas conversas. Ele não era espírita. Mas eu estou aqui. E se você está aqui, você é um privilegiado. Você já parou para pensar nisso? Se você está aqui, é porque alguém precisa tocar esse barco. Nada é por acaso. Então, o que você tem feito? O que nós temos feito? E eu não estou dizendo aqui como somente espíritas, não. Porque muitas pessoas de outras religiões, de outras estão aí se movimentando. A gente tem como referência também, além de Chico Xavier, mas a gente também tem referências de vultos de outras religiões cultuam, que fizeram muito. São Francisco de Assis. Então, quando a gente vê essa parábola do Cristo, ele vem dizendo, olha, o Pai é o Deus, a vinha é a humanidade, o trabalho é esse esforço que você precisa fazer para se modificar. E aí, durante o restante da parábola, ele vai dizendo em relação ao pagamento, porque dividiu o dia em 4 partes, né? Então, vamos dizer assim, 6 horas da manhã, depois meio-dia, depois 4 horas, e todos eles tiveram o mesmo pagamento, 1 denário, ou 1 dinheiro pelo trabalho. Mas o pai foi várias vezes chamar, foi de manhã cedo, pegou você, vamos lá trabalhar? Vamos, vou te dar um denário por dia. Tá bom. Quando foi meio-dia, foi lá e falou assim, você está aí parado, quer ir trabalhar? Quero, vamos lá trabalhar. O outro foi lá 4 horas da tarde, chegou no final, o pagamento foi o mesmo. Esse foi o grande questionamento até então. Como é que pode? Uns trabalharam demais, outros trabalharam de menos e ganharam a mesma coisa. A gente tem que entender que isso é uma parábola. E quando se fala exatamente nessa questão dos primeiros, ele está dizendo que desde muito tempo, desde lá de trás, não é 6 horas da tarde, não é eu, não é uma pessoa comum, é Deus. Então, desde muito tempo, o homem lá atrás já vem sendo chamado para trabalhar. E ele aceitou. Só que ele não teve lá atrás conhecimento, intelectualidade, entendimento pleno sobre exatamente qual era a vontade de Deus. Ele só passou a ter esse conhecimento a partir de Jesus, um outro período, e que Deus também chamou, através do Cristo. Olha, venha para o trabalho. Vocês são responsáveis pela humanidade, pela mudança da humanidade. E aí a gente chega exatamente nos trabalhadores da última hora. Quando a gente fala trabalhadores de última hora, a gente está falando exatamente de quem? Depois, nesse contexto histórico todo que a gente ouviu, quem são os trabalhadores de última hora? Nós, espíritas. Ou será que a gente ia ficar de fora dessa vinha? Não. Então, a partir do advento do Espiritismo e do entendimento pleno, agora pleno, de tudo que Jesus quis ensinar, não tem mais desculpa. Só que você tem uma diferença. Aquele povo lá de trás ignorante, que não tinha conhecimento de nada, trabalhou muito mais do que a gente. Mas você hoje
Você sabe, conhece, a mente humana evoluiu. Você tem entendimento, desde a hora que você entrou ali, a espiritualidade amiga já sabe da sua necessidade. Você tem aqui a prece, o passe, a palestra, o estudo do espiritismo, dos livros. Você absorveu muito conhecimento, você sabe como agir, você sabe do que precisa. Então a sua maneira de agir hoje em dia vai ser muito mais rápida em atingir o próximo do que aqueles que infelizmente não tinham conhecimento. Você é um trabalhador de última hora, mas você tem muito mais habilidade. Você tem muito mais maneiras de ajudar o próximo, como aqueles lá atrás que não tinham conhecimento. Começa a entender agora. Aí ele fala assim, mas recebeu a mesma coisa. A própria parábola fala assim, que o homem responde assim, você está preocupado muito mais com o que eu pago do que exatamente com o que você produziu. O que está relacionado aqui é exatamente o quanto que você se dedicou, o quanto que você produziu. E a gente sabe disso. A gente sabe que às vezes uma pessoa... uma vez eu vou usar um exemplo aqui. A minha mãe teve buffet durante muitos anos. E a gente fazia salgados lá para as festas e tal, mas a gente era amador. A gente foi adquirindo experiência, sim, até que um certo ponto eu já me achava exatamente uma pessoa com habilidade de fazer os salgados. Mas aí a gente pegou mais de uma festa e um volume muito grande, e a gente contratou uma pessoa profissional. Cara, não tem comparação. Não tem comparação. Eu não posso me comparar e dizer assim, eu sou profissional. Não, o profissional é uma coisa. O cara que se aprofundou, e não é só se aprofundar, habilidades. Você tem habilidade. Eu sou bom numa coisa e ele é bom em outra. Ninguém tem o mesmo conhecimento. Ninguém tem a mesma informação. Então, alguém estuda para medicina, enquanto que o outro estuda para engenharia. Então, esse rapaz, quando foi lá, a gente pensou assim um dia, e a gente começou a incomodar. Por quê? Porque deu meio-dia ele não apareceu, deu 1h da tarde ele não apareceu, deu 2h da tarde ele não apareceu. E a gente falou assim, não vai conseguir. Porque a gente precisava, vou dizer para você, a gente precisava de um volume de 10 mil salgados. É muita coisa. Então eu já tinha produzido 3 mil, precisava de 7 mil. A gente só contratou, ele falou, 7 mil? Não, em um dia a gente faz. Eu falei, não faz. Não, a gente faz. E aí, tudo bem. Quando foi exatamente, perdão, gente. Quando ele chegou, ele primeiramente olhou, ele preparou, porque a estrutura que a gente tinha não ia ser hábil para ele preparou uma outra estrutura de bancadas, de panelas, de tudo. Os acessórios que a gente tinha não iriam dar para fazer a produção que a gente tinha. Não, isso aí não vai dar não, tem que ser isso aqui. E aí abriu e trouxe os utensílios que ele trouxe tal, e começou a produção. Completamente diferente do que eu fazia. A linha de produção dele era completamente diferente. E ele fez 7 mil. E não precisou de um dia. Precisou de algumas horas, né? Tudo bem que ele tinha outras coisas para fazer, mas ele ficou ali e terminou os 7 mil salgados. Então, quando eu estava preparando essa palestra aqui, eu lembrei exatamente dessa figura. Eu falei, tem pessoas que às vezes ficam enrolando e, sabe, se preocupam em tanta coisa, em conversar, em ver tantas outras coisas, mas tem gente não, que é focada. E rapidamente vai lá e resolve a questão. Aí quando chega aqui nessa parábola, ele fala, mas eles vão ganhar a mesma coisa. Se você for comparar, ele produziu tanto ou até mais do que você que ficou o dia inteiro. Então os trabalhadores da última hora estão produzindo hoje muito mais, arrebanhando, ensinando, indo de encontro aos outros, ao próximo, tentando ajudar, tentando ensinar sobre o Cristo, muito mais do que os outros lá atrás até não tinham essa oportunidade também. O terreno era outro. Então, como nós estamos cada vez mais modificados, cada vez mais a gente tem dentro da gente esse calor, essa inquietação, porque as coisas boas já estão aqui dentro, gente, de todo mundo, só precisa ser despertada.
Recentemente a gente se envolveu numa campanha, e quando eu comecei a ligar para as pessoas pedindo ajuda, o que eu mais ouvi era assim, ó, obrigado por você ter lembrado de mim, porque eu queria muito fazer algo desse tipo e não sabia como. A pessoa está boa para caridade, ela não sabe como ainda, não sabe o que fazer. Então, assim, nesse momento de muita sensibilidade, e eu acredito de todo o povo brasileiro, eu queria pedir a vocês que a gente fizesse uma prece para todos os nossos irmãos lá no Sul, que estão precisando de muita ajuda, muitas casas espíritas estão fazendo muitas campanhas, e da nossa parte aqui eu queria elevar o nosso pensamento, o nosso melhor sentimento para aquelas pessoas. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Mestre, Jesus, nosso grande amigo, sabemos que você é sabedor de todas as coisas, e o que viemos te pedir nesse momento somente é que o Senhor dê a sustentação necessária, Senhor. Que através da sua misericórdia, que possa chegar até os nossos irmãos que estão nesse momento em tremenda dificuldade por essas questões aí da natureza, para que eles não desanimem, para que a fé continue, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, mas que cada montanha que aparecer à sua frente, cada dificuldade, que eles possam permanecer firmes na sua fé e na esperança de dias melhores. Quanto a nós, trabalhadores da Seara do Cristo, que nós possamos ser tocados no nosso coração, na nossa caridade, e que possamos, de alguma forma, seja nem mesmo através da prece, tão importante, mas através da caridade material, que a gente possa atingir esses irmãos da forma mais conveniente possível. Te pedimos que o Senhor nos ampare nesse momento e a eles dê a certeza de que tudo passará. É o que te pedimos nesse momento, Senhor. Graças a Deus. Então, que a gente possa cada vez mais estar sendo motivados pelo bem do próximo. Essa mudança, essa tão necessária reforma íntima que a gente vai ouvir várias vezes aqui, que ela comece no primeiro passo. Tem uma música que diz assim, ó, toda caminhada começa no primeiro passo, mas se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai a lugar nenhum. A gente não pode encher a casa espírita e a mente e somente ficar se alimentando, entre aspas, ficar somente se alimentando todo dia da prece, da palestra, da prece, e ficar nesse círculo vicioso. É muito mais do que isso. Isso é necessário, mas é muito mais. A gente precisa ser caridoso, trabalhar. Essa casa aqui tem por característica isso, ajudar as pessoas mais necessitadas. Então, se você não consegue trabalhar nessa obra, procure quem trabalha e pergunte o que ela precisa de ajuda. Sabe, a gente teve um trabalho lá, há um tempo atrás, de levar comida na rua. Então, eu confesso a vocês que eu não me sentia bem em levar comida, porque a realidade da rua me tocava de uma maneira muito triste. E eu não podia voltar para casa com tristeza, porque afinal de contas eu estava fazendo uma coisa boa. Mas a tristeza era porque eu não conseguia fazer mais por eles. Eu não vou conseguir resolver o problema da fome de todo mundo, mas eu voltava com essa preocupação. Então eu falei assim, não, então peraí, uma coisa que eu estou fazendo para o bem não pode me dar tristeza. Então o que eu fiz? Eu mudei. Falei, não, eu não vou fazer a rua, mas pelo menos eu vou ajudar a arrecadar alimentos. Ou então eu vou ajudar na confecção das quentinhas, vou lá descascar os legumes, sabe, vou fazer tudo. E aquele irmão que está mais preparado para aquela situação de rua, está lá. E é engraçado. Então, antes da gente terminar, deixa eu falar uma coisa. Eu cozinho, eu tenho habilidade na cozinha. E aí eu fui ajudar, né? Eu não conseguia levar para a rua, então fui ajudar lá o pessoal a descascar. A gente faz 150 quentinhas, são alimentos mesmo, quentinhas, e junto a essa quentinha a gente faz também fruta e tal. Aí eu fui para lá. Cheguei lá, várias irmãzinhas nesse horário, que faziam daquilo ali exatamente a sua contribuição. Então elas conversavam, descascavam as coisas. Aí um dia eu cheguei lá, doido para ajudar, e começou a chegar uma porção de caixa, de abóbora, de aipim, de batata. O que eu fiz? Na maior simplicidade, na humildade, abri minha mochila, abri lá meu kit de itens, peguei a minha melhor faca, meu descascador,
meu furador, todos os itens que eu uso. E comecei a... Aí fiz isso. Quando acabou, o que era para ser feito a tarde toda, eu fiz em 1h30. Eu tirei o trabalho das irmãs. Tu acredita? Aí, que bom que lá aqui no meu ouvido, né, falou assim, olha o que você fez. Aí eu falei, então a gente também às vezes precisa ter, mesmo querendo ajudar, às vezes a gente precisa ter sensibilidade, porque os outros também querem. Lembra que eu falei que nem todo mundo tem habilidade igual? Lembra dos trabalhadores da última hora? Eu adquiri habilidade. E quem não adquiriu? Não vai poder trabalhar? Claro que pode, mas vai precisar de mais tempo. E aí eu parei e falei assim, caramba, estou tirando dela, sabe? E as vozinhas, aquelas vovozinhas que olham para você assim, ó, tipo, está satisfeito? Aí eu falei, então eu fui ajudar em outra coisa. Então agora eu estou em arrecadar as coisas, entendeu? Em pedir ajuda, quem pode ajudar para alimentar, é a melhor maneira. Então por isso eu estou falando, trabalho tem, de todos os tipos. Se você não quer fazer esse tipo de trabalho, faça caridade emocional, ligue para alguém que goste muito de você, se permita perdoar. Se você está afastado de alguém por alguma razão, perdoe. Isso é caridade. Quando você sair daqui, não se sinta indiferente por alguém que de repente na rua está precisando de ajuda. Sabe, tem gente que fala assim, eu não dou dinheiro porque ele vai pegar ali e vai fazer outra coisa. Gente, é o que seu coração mandar. Você é juiz também? Se o teu coração está mandando, ajude. É muito difícil você falar do Cristo para alguém que está com muita fome, com muita sede, com muito frio. Primeiro ele quer um cobertor, primeiro ele quer um prato de comida, primeiro ele quer um copo de água, aí sim, depois ele vai te aceitar. O que você vier falar. Não vamos criar regra para a caridade. Não vamos ficar questionando a lição de amor que o Cristo já está mais de 2000 anos querendo ensinar e a gente está resistindo e não querer aprender. A gente finge que aprende, mas não está aprendendo. Então que a gente possa utilizar de todas as parábolas, de todos os ensinamentos do Cristo, e que a gente possa evoluir cada vez mais como espírita, mas antes de tudo, como ser humano. Tá bom? Falei demais, né? Passei do tempo. Desculpa. Agradecemos ao Alexandre pelos conhecimentos que ele nos trouxe na tarde de hoje. Vamos pedir aos médiuns que ocupam seus lugares. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, nós te rogamos nesse instante, Senhor, a tua proteção, a tua ajuda para nossos médiuns, abençoa suas mãos, abençoe a todos nós que vamos receber essas energias que vai nos fortalecer, nos trazer a paz, o equilíbrio que tanto precisamos. Fica conosco nesse instante, Senhor, e nos ajuda, que seja em teu nome, em nome de Deus, em nome do guia espiritual de cada médium, que possamos iniciar o passe na nossa casa. Graças a Deus. Nessa questão 162, a questão 162 é na passagem de Mateus que Emmanuel explana aqui: não esmagará a cana quebrada e não apagará o borrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. O que quer dizer a cana quebrada? A cana quebrada somos nós somos frágeis. Nós não somos como um cedro ou um pinheiro. Nós somos espíritos endividados, nós somos espíritos que estamos aqui, mas que Deus nos criou e nós somos eternos. E quem é que faz, e quem que esmaga essa cama? Somos nós mesmos, não é Deus.
Muitas vezes passamos por dificuldades na nossa vida, passamos por momentos difíceis, passamos por uma perda de um ente querido, de um parente, ou temos as nossas expiações, né? Que estamos aqui exatamente para passar por isso nesse planeta de provas e expiações. Então, nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas mazelas são exatamente essa cana quebrada. É que Jesus, que com seus ensinamentos, não deixa o bagaço apodrecer. Que Deus nos criou como espíritos imortais. E a luz que fumega, essa chama, nada mais na simbologia daquela lamparina, que ela vai se apagando, e no finalzinho sai aquela fumaça escura, a fumaça densa, exatamente são os nossos maus pensamentos, e que a gente sopra e a luz se reacende. É assim que Deus faz com a gente. Ele nunca deixará que essa chama se apague, e nós temos sempre a oportunidade de, em cada reencarnação, nos melhorarmos, porque do lamaçal e da pedra, como é dito aqui, como foi lido, podemos fazer as construções de uma pedra áspera ou do lamaçal. Nós viemos do mundo primitivo, era muito, muito pior do que somos hoje. Passamos por momentos muito mais difíceis. E aqui temos a oportunidade, a providência divina de Deus, nosso Pai, de nos melhorarmos. O que fazer para nos melhorarmos? É simplesmente aplicar o que foi falado para o nosso irmão, os mandamentos que Jesus veio nos ensinar. Amar a Deus sobre todas essas coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Engajado nisso, nesse pensamento e com essa ideia fixa em nossas mentes, pensando sempre no próximo, fazendo o que nós não gostaríamos que fizesse para nós mesmos, que nós devemos seguir em frente. A cada reencarnação, o espírito ele não retrograda, ele só evolui. Deus plantou uma semente na gente, que é exatamente a semente da compreensão do amor, que fica ali. Por mais perverso que seja o homem na sua maldade, por mais que seja em seus pensamentos, disso é tirado sempre um aprendizado. Nessas passagens, como ele fala aqui, que Jesus curou cegos e não deixou ninguém para trás. Jesus não se incomodou com o cheiro dos leprosos. Jesus simplesmente ele reuniu povos sem distinção de rico, pobre, fariseus e todos os povos das nações, porque ele entendia realmente que todos somos filhos de Deus. E com esse amor que Jesus teve com todos nós, a lição que nós tiramos é que muitos que foram curados, muitos que foram pedir auxílio, se pediram com fé, foram curados, como teve as passagens, tende fé, eu te curarei. Mas que essa cura, ela sirva de lição para que nessa lição, nessa mazela que você passou, sirva de lição para a sua evolução e não se caia no esquecimento, como foi a cura dos leprosos, que vai lá e conte, e só um leproso voltou para agradecer a Jesus, que ele foi curado, os outros não voltaram. Se não voltaram para agradecer, é porque não compreenderam a cura, e provavelmente não foram curados como Jesus quis que acontecesse. Então, meus irmãos, que sejamos então bastante resilientes, solidários, como sempre, o amor, até mesmo, como o irmão falou aqui, com as pessoas que passam necessidades, que a gente olha para trás, vê coisas absurdas acontecendo em nossas vidas, em volta da gente. E o que a gente tem é mais que agradecer e seguir em frente. Agradecer a providência divina, porque Deus é de justiça, Deus é de bondade, mas nós temos que compreender isso e não simplesmente dar as costas. Se Deus aguarda
que os seus filhos um dia será salvo, porque nós também não podemos aguardar. Temos que aguardar com paciência, resiliência, com fé, com esperança, com determinação e fazer sempre o melhor, que assim a gente evolui para um mundo melhor, para um mundo que nós estamos em transição e que a gente possa, nessa seara, sempre nesse pensamento, evoluir. Que assim seja, graças a Deus. Senhor Jesus, é com alegria em nossos corações que nós te agradecemos, Senhor, por tudo de bom que recebemos nesta casa de amor, nesta tarde de hoje, pelos ensinamentos, pelo passe, pela água fluidificada, enfim, por todo o bem que recebemos desta casa, nós agradecemos e te pedimos que envolva todos os nossos irmãos que estão lá no sul sofrendo, passando por dificuldades, que eles sejam amparados pelo teu amor, que eles sejam socorridos, que eles recebam ajuda e que eles possam, Senhor, ter fé e esperança, amparar e sustentar agora e sempre, e leve-nos para casa sob a tua proteção, sob o teu amparo, sob a tua paz, que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual, diretora da nossa casa, que nós possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa